Boa noite, bem-vindo a Histórias de Terror. Hoje temos aqui eu, a vampira, que vos vai contar histórias para celebrar este Halloween. Então, vou começar por uma história bem simples. Temos dois jovens. Ele chama-se Manuel e ela chama-se Sabrina. Os dois jovens eram muito curiosos. A curiosidade deles era tão grande que, quando eles ouviram falar sobre a lenda da rainha dos vampiros, eles queriam confirmar se era verdade. E a lenda era assim. A cada 100 anos, durante uma lua cheia de sangue, a rainha dos vampiros, chamada Selena, acordava. A história contava que o túmulo dela era num castelo, em cima do monte. E é lá que os nossos jovens decidiram passar a noite de lua cheia. A noite de lua cheia de sangue chegou com os nossos jovens lá no castelo. E, enquanto tentavam descobrir, navegavam pelos corredores do velho castelo até que, de repente, depararam-se com um túmulo antigo, tapado por uma pedra, com a escultura de uma mulher. Mas a escultura estava rachada. Os jovens ficaram suspeitos porque o ar ficou frio e pesado. Mas não tiveram tempo nem de reagir, porque assim que focaram o olhar no túmulo, a luz da lua encheu a sala do castelo pela janela quebrada e o túmulo começou a abrir. Imaginem só o espanto dos nossos jovens quando eles viram a rainha dos vampiros a sair com toda a graça dela. E não era só ela. Assim que ela acordou, todos os seguidores dela que estavam mortos à volta já eram só ossos e trapos, mas levantaram-se e estavam ao lado dela, mesmo assim. Os nossos jovens realmente estavam no sítio errado, à hora errada. Podem imaginar a fome com que essa gente toda está. Mas os jovens lembraram-se de uma única situação que os podia salvar. Então, a rainha dos vampiros podia ser escapada se for colocada de novo no túmulo dela antes
da lua desaparecer. E assim os nossos jovens e a rainha dos vampiros começaram o jogo da caça. E assim vou terminar essa primeira história. A segunda história que quero contar é uma história bem elegante. Havia uma mansão bem velha à beira da cidade. Toda a gente sabia que a mansão estava abandonada. Fazia muitos anos. Mas todo ano, na noite de Halloween, a casa celebrava um baile. Esse baile da meia-noite era bem especial e os convidados também eram muito poucos. Então, alguns sortudos residentes da cidade uma vez recebiam esse convite. Este ano, uma menina bem jovem chamada Verónica recebeu o convite e decidiu ir. Assim que ela chegou no baile, toda elegante, toda bem vestida, ela viu que o baile já estava cheio e tinha muita gente elegante e bem vestida lá, dançando, numa sala cheia de música que tinha um charme mágico. A Verónica juntou-se nessa magia e dançava esquecendo de todas as coisas da vida e divertia-se como nunca. Mas havia um momento em que ela apercebeu-se ao dançar e pairar à volta da sala do baile que nos espelhos que rodeavam a ela a reflexão só mostrava a imagem perfeita dela. E todos os outros convidados não se viam em lado nenhum. Assim, a Verónica apercebeu-se que ela era a única humana nessa festa. Então, era uma situação bem problemática para a nossa menina jovem, que era bem corajosa, mas sozinha com todos esses convidados imortais. Ela viu que numa das montras da antiguidade que eram espalhadas pela sala tinha uma faca de prata e ela decidiu que com essa faca ela ia defender-se e talvez pudesse fugir desse baile da meia-noite. Essa
era a história do baile da meia-noite. Que tal? Ok, mais uma então. A última história vai ser sobre uma menina chamada Clara. Ela era uma jovenzinha bem pequena, numa aldeia, à beira de uma floresta bem escura. Essa aldeia não era uma aldeia qualquer. Essa aldeia tinha um acordo bem especial com um ser eterno. Esse ser eterno, é claro, era um vampiro e chamava-se o Coletor. Ele vinha à aldeia todos os anos na noite de Halloween para recolher uma criança. Então, era o seguinte: ele recolhia a criança e, em troca, deixava a aldeia em paz. Esse era o acordo entre o coletor e os residentes da aldeia. Então, chegou a hora da Clara. Quando ela foi enviada para o castelo do coletor, ele encontrou ela à porta. Era um ser alto, elegante e tinha uma magia qualquer enquanto ele falava. Então a Clara começou a habituar-se à vida no castelo. Eventualmente, ela apercebeu-se que o coletor não era um vampiro qualquer, mas tinha um grande pormenor. Ele não se alimentava através do sangue, mas sim através do medo. Então, essa era a maldição do coletor. E, por causa disso, ele precisava de jovens e crianças que sentissem muito medo enquanto residiam com ele para que ele pudesse se alimentar. É um destino bastante infeliz para um imortal. Então, a Clara, apercebendo-se dessa situação, teve uma reação um pouco diferente do resto dos residentes que tinham vindo antes ao castelo do coletor. Ela começou a perguntar coisas sobre a vida dele, curiosidades e histórias de aventuras deste ser eterno. E assim o tempo foi passando e a noite de Halloween se estava a aproximar logo e logo. Assim a Clara ficou por decidir qual seria o destino dela. Será que ela ia voltar para a aldeia dela? Ou será que ela ia ficar com o coletor e salvar ele da maldição? É uma decisão bem difícil e a nossa jovem menina nunca mais
seria a mesma. E assim são as histórias de hoje. Como podem ver, as histórias não têm fim, tal como seres eternos. Mas, se vocês tiverem curiosidade, podem imaginar quais são os finais de cada história. Talvez numa próxima visita me possam contar. Ou talvez não. Depende do quanto corajosos vocês são.